chegamos então num momento muito interessante. Como cuidar desse ori, né? E aí é conhecimento de todos, não há nenhuma discussão ou polêmica em cima disso. Como cuidar do seu ori? Primeiramente, o ori possui existência e individualidade, é um corpo. Esse corpo precisa de quê? Alimento, como o nosso. Nós precisamos de alimento para desenvolvermos as nossas funções vitais. A mesma coisa é o ori. Então, olha só, minha gente. Bori, o verbo, a palavra já diz, né? Bo-ori, alimentar o ori, certo? Então, esse ato de alimentar o ori significa o quê? Criar uma situação ritualística na qual esse ori é o objeto central. Eu encaro o bori dessa forma e por isso nós também vamos desmistificar algumas coisas que na minha tradição de axé, por exemplo, não existe. Quando eu chego ao meu consulente ou ao meu filho de santo, a quem me procura e digo, olha, está na hora de um bori, é porque essa cabeça já está lá, né, com sinal vermelho, essa cabeça já está sinalizando a necessidade de ser alimentada, a necessidade de repor a energia, a bateria gastou, a pilha gastou. E aí você pode me perguntar assim, Pai Alain, que situações demonstram esse enfraquecimento do ori? Vários tipos de situações. Eu vou dizer assim as mais simples. Exemplo, olha só, vou me tomar como exemplo. Perda de memória, cansaço mental, dificuldade às vezes de associar ideias diferentes. Às vezes você está com alguma dificuldade de assimilar as coisas. A pessoa está falando e você não consegue compreender o que está sendo dito. Isso aí pode, tá? Dentro do universo espiritual, sintoma da necessidade de fortalecimento desse ori. Dificuldade na tomada de decisões, em organizar até mesmo as suas simples tarefas diárias, domésticas. Muitas das vezes aquele abatimento, aquele cansaço fora de hora, aquela indisposição, aquele estado de prostração pode ser sinônimo, pode ser sinal de ori fraco. Então, é muito importante estar atento a essas situações, né? Que outras situações podem indicar a necessidade desse ori ser fortalecido? Agitação, ideias desconexas. Muitas das vezes, estados de perturbação mental, psíquico. O bori pode ajudar muito nesses problemas, nesses casos. Porque a nossa cabeça, né, pessoal, como a própria medicina atesta, a nossa cabeça é um universo de percepções, de desejos, de pensamentos, de ideias, né, que estão diariamente, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, penetrando o nosso cérebro está em constante trabalho. E tudo isso pode gerar as mais diferentes reações.
Então, muitas das vezes, estados de irritação contínuos são sintomas de cabeça em desajuste. E aí é preciso ajustar esse ori, é preciso restaurar esse equilíbrio. Então, bori é isso. Bori é um ato ritual para que essa cabeça retorne ao seu normal, para que essa cabeça possa ter fortalecimento a fim de que o corpo a acompanhe, para que esse indivíduo, esse elemento, consiga concluir os seus atos. Porque quando a cabeça está em estado de desajuste, tudo se desajusta, né, gente? Oriodara, araodara, cabeça boa, corpo bom. Isso é o equilíbrio. Então, o bori, ele tem essa finalidade. Não importa qual tipo, porque nós temos diferentes tipos de bori. Não importa qual seja esse bori, existe sempre esse ponto final. O equilíbrio da mente. O equilíbrio do ori, o fortalecimento. Então é muito importante. Eu assisto, às vezes, algumas pessoas tratarem essa questão do bori de uma forma muito minimalista, de uma forma muito simplória, né? Faz um bori. Eu não vejo a coisa dessa forma, tá, pessoal? Uma das coisas que eu mais acredito, até porque se cada um de nós possui uma individualidade, possui uma marca registrada, quando você joga para um determinado elemento, um determinado indivíduo, e você percebe a necessidade da prática de um bori para aquela pessoa, você tem que estar extremamente sintonizado naquele momento para observar o que a cabeça daquela pessoa está requisitando. Existem elementos que são comuns a todos os boris? Claro que sim. Estou falando aí de admuns, né? Estou falando aí vamos colocar um português mais fácil, comidas de santo, né? Aquilo que alimenta o ori. Nós estamos falando aí de nhalhe. Então, existem nhalhes que são comuns aos boris. Mas a minha cabeça é uma, a sua é outra. Naquele determinado momento da minha existência, a minha cabeça pode estar requisitando os mais diferentes elementos, os mais diferentes tipos de coisas, que a sua pode requisitar outras totalmente diferentes. Então, mais uma vez eu reitero, não existe fórmula pronta, não existe receita de bolo. Se nós somos elementos dotados de individualidade, quando nós tentamos a presença do oráculo, da adivinhação, do jogo de búzios, esse jogo vai determinar aquilo que é importante para nós naquele determinado momento. Então, para você, meu irmão zelador, minha irmã zeladora, para você passar um bori para alguém, para você comunicar à pessoa a necessidade da prática de um bori, é preciso que você esteja visualizando a aura espiritual daquela pessoa, o campo da individualidade daquela pessoa, e aí você dictar as comidas que serão necessárias, os ebós necessários antes desse bori. O destino do carrego desse bori, qual será? Se tem alguma particularidade que aquela cabeça está pedindo, o tipo de ibocé daquele bori, que não é igual para todos, não tem fórmula. Então não é só você chegar para a pessoa e dizer, olha, você precisa tomar um bori. Vamos ver qual tipo de bori para
este determinado momento, este bori está sendo oferecido à cabeça para fortalecimento em virtude de uma determinada situação X. Dá trabalho? Claro que dá. Mas o objetivo não é fazer fácil, é fazer certo. Cada um é cada um. Então, cada bori é um bori. Bori como ritual, ele envolve todo um processo, né? Que particularmente, e aí eu vou deixar bem claro mais uma vez, isso faz parte da minha tradição religiosa, né? Aqui na minha casa não se faz nada sem antes ter ebó, passar ebó, né? A primeira parte fundamental para que o indivíduo chegue até a mesa de bori são os ebós purificadores desse elemento, né? Essa pessoa, vamos dar um exemplo, essa pessoa está numa situação de bori por estar com a sua mente enfraquecida devido a uma série de problemas familiares, de trabalho. Essa pessoa chegou a um estado de esgotamento mental e que o mundo da espiritualidade pode ajudar essa pessoa a se reestruturar, a se equilibrar, a restaurar a sua estabilidade espiritual e mental. Mas nós aí já citamos vários problemas. Problemas com família, problemas com trabalho, relacionamento. Opa! É o bori que vai resolver isso? Não. O bori vai fortalecer a mente dessa pessoa para o trato com essas questões. O bori vai trazer a calma, a tranquilidade, o equilíbrio, para ele poder lidar com essas questões. Mas o que ajuda a cortar a negatividade desses segmentos que estão desajustados são ebós. Então aí o que você vai... qual o seu procedimento? Esse candidato ao bori, ele precisa passar por essa sequência de ebós para restaurar pequenos campos da sua vida material e espiritual, para poder neutralizar os efeitos negativos que estão atingindo essas áreas. E aí sim partir para alimentar a sua cabeça, o seu ori. Então o ebó é fundamental. O omieró, o banho de ervas, a erva purificadora, né, gente? O egé, o e, o sangue da folha, a vitalidade da natureza. Preciso que esse indivíduo tome contato com essas ervas que estão maceradas, que foram ritualisticamente preparadas, onde foram invocadas energias, onde o orixá Ossan foi invocado, porque ele conhece a propriedade das folhas, as folhas certas para o problema certo. Aí sim, esse indivíduo está em estado de purificação, porque ele não vai poder receber, a sua cabeça não vai poder receber uma oferenda e que isso dê certo, se o ará, se o corpo estiver em desajuste, se os caminhos, os diferentes caminhos estiverem em desequilíbrio. Aí vem aquela máxima, o bori não deu certo. Por quê? Será que foram cumpridas todas as etapas fundamentais? Ponto de interrogação. E aí, você purificou esse indivíduo, ele está ingerindo alimentos
que vão trazer um estado de leveza corporal. Porque muitas das vezes, após um ebó, certos alimentos são interditos, por quê? Foram elementos utilizados na confecção do ebó. São alimentos, muitas das vezes, de digestão difícil e que vai trazer desconforto ao corpo. Após esses ebós, esse indivíduo, após o seu omierol, seu banho de ervas, esse indivíduo precisa estar num local tranquilo, descansando já a sua cabeça para a recepção daquilo que vai ser oferecido. Essa pessoa já tem que entrar num estágio de mentalização, de silêncio, de vestes brancas, porque o branco, além de tudo, né, pessoal, fora a importância que o elemento branco tem na nossa religiosidade, o branco acalma. Então entra aí toda uma junção de energias, né, de cores, de sons, que vão atuar nesse universo. E aí é preciso uma coisa muito importante: satisfação a Exu. Olha aí, né? Quando eu falei para vocês que Exu estava em tudo, participando de tudo, claro, é preciso agradar o guardião do corpo dessa pessoa, Bara, e outras energias que compõem o universo de Exu daquela pessoa, para que tudo aquilo que seja oferecido seja levado ao seu lugar de endereço. Para que todos aqueles rituais, todos aqueles ebós sejam bem encaminhados. Para que Exu seja homenageado, a fim de que o caminho daquela pessoa seja leve, seja tranquilo. Por isso a satisfação a Exu, para que aquela cerimônia aconteça de forma satisfatória, para que o procedimento seja normal. Aí depois, sim, essa pessoa está preparada, purificada, limpa, para receber, para que a sua cabeça receba o fortalecimento. E aí, por exemplo, na minha tradição de axé, na minha prática, na minha casa, Bori, antes de mais nada, é uma cerimônia onde é fundamental, primeiramente, estar participando desse Bori as pessoas que compõem o universo do cotidiano daquele oborizado e principalmente pessoas que querem o bem daquele oborizado, que torcem pelo sucesso daquela pessoa. Bori é uma solenidade de comunhão. O Bori é uma cerimônia de comunhão, onde todos juntos vamos estar criando uma corrente positiva para o axé daquela cabeça. Então, eu sempre indico aos meus filhos de santo, aos meus clientes, que convidem para o Bori, né? Para os seus boris individuais, as pessoas que lhes querem bem. Porque a força de pensamento é muito grande, né? Então, nesse momento, é muito importante você se sentir cercado, protegido por aqueles indivíduos que, ao longo da sua trajetória, estão torcendo pelo seu sucesso. Isso é fundamental.
Na minha casa, Bori é uma cerimônia pública, realizado no barracão, na sala do candomblé, onde é obrigatória a presença com trajes, vestes brancas, pés no chão, em reverência àquele orixá, o ori, que está sendo alimentado. Certo? Eu gosto muito de entoar os cânticos de louvação com os atabaques tocando. Porque o Bori é uma festa, é a festa da cabeça, é a festa daquele ori. O Bori, ele é uma celebração. Não é verdade? Em todos os sentidos. Por que em todos os sentidos? Porque nós temos tipos de boris diferentes, não é verdade? Você tem o bori, olha a diferença, né? Você tem o bori daquela pessoa que está precisando se reestruturar, se redimensionar, se equilibrar, se restaurar a sua normalidade. E você tem o bori daquele indivíduo que está em processo, por exemplo, de iniciação. Vamos falar entre as, fazer o santo. E aí esse bori, ele tem uma conotação um pouco diferente. Porque ele é um bori propiciatório. Ele é um bori para preparar a cabeça daquele elemento, daquele abiã, para receber a iniciação do orixá. Olha o sentido diferente. É bori. É fortalecimento da cabeça. Mas sentidos diferentes. Em um momento, aquele elemento está buscando equilíbrio. Ah, Pai Alain, eu não sou feito, eu posso tomar bori? Claro que pode. Claro. É como num tratamento médico. O bori é uma etapa de um tratamento. E eu quero, nesse momento agora, também desmistificar algumas coisas que eu ouço falar por aí. O seguinte: bori cria compromisso com o zelador? Não. Bori não cria compromisso entre o zelador e quem está sendo oborizado. Então vamos começar já a acabar um pouco essa ideia de você achar que porque tomou o bori com determinada pessoa que você está vinculado àquela pessoa. Não. Bori não cria vínculo. O que passa a existir é um vínculo de confiança, de amizade, de amabilidade. Certo? Então isso é preciso deixar muito claro. Ah, Pai Alain, eu fiz um bori feitura. Não consigo compreender o que é isso. Bori é bori, feitura é iniciação, coisas distintas. Não existe bori feitura. Existe tomar bori em processo de iniciação para fazer o santo. Porque eu vejo muita coisa engraçada aí, né? De bori que a pessoa coloca quelê e o zelador tira cabelo. Epa! E abre cura, e depois a pessoa sai, ah, estou feita. Sinto muito, mas eu acho que você precisa rever isso aí. Certo? Ah, Pai Alain, eu escuto muito isso, né? Eu dei um bori para Inhansã
Pai Alain, eu tomei um bori para Ogum e eu fico sentado ouvindo, né, gente? Que você tem que ouvir. Até porque hoje em dia as pessoas precisam ser ouvidas. E eu só posso tirar minhas conclusões daquilo que eu ouço, do que eu presencio. E aí eu falo, e você tomou o bori? É, meu bori, Pai Alain. Teve as comidas todas. Eu tive uma pessoa que me procurou que o bori dela teve até um fogareiro em brasa com o acarajé sendo feito para Inhansã. Coisas que beiram o absurdo, né, gente? O seu bori foi para babar Jalá, foi para fortalecer a sua cabeça, não foi para nenhum orixá. Bori não é direcionado a orixá nenhum, é direcionado à sua cabeça, à sua individualidade. Por isso a presença de tantas comidas de Oxalá, que Babá Jalá é um orixá funfun. As comidas que nós temos de Iemanjá estão ali por quê? Pelo que eu falei, pela nossa busca de equilíbrio, de equilíbrio individual. E Iemanjá é um orixá que proporciona equilíbrio individual. Então, a recorrência ao orixá Iemanjá. Então, você pode sim arriar a sua mesa de bori e, à parte, agradar o seu orixá. O seu carrego de orixás. Nada impede, mas são momentos diferentes. É preciso deixar isso bem claro. A mesma coisa quando se deseja coisas boas à pessoa e de repente se fala assim: que Babá Jalá lhe deu uma boa cabeça. Ele já deu a cabeça. Como é que eu vou pedir a Babá Jalá para dar uma outra cabeça àquela pessoa? Aquela pessoa já tem o seu ori. Eu vou pedir a Babá Jalá que ilumine aquele ori, que proporcione bons momentos àquele ori, que aquele ori faça novas escolhas, que aquele ori faça novas opções, que aquele ori se ilustre, se esclareça. Mas pedir outra cabeça, como, gente? Então, aquela mesa está posta, né? Linda. Bori tem que ser uma coisa bonita, porque a sua cabeça merece o melhor de você. Ninguém melhor para pedir pela sua cabeça do que você mesmo. Então é preciso estarem ali presentes elementos de fortalecimento. Olha aí que importante. Elementos de fortalecimento. O que compõe essa mesa? Aquilo que a sua cabeça necessita. E a gente já vai falar disso daqui a pouco. Axé para você. Vamos lá, né? Eu vou falar da minha praia, tá, pessoal? Vou falar da minha prática ritual, do bori que eu pratico, tá? O meu bori está lá composta a enim, né? A esteira que o elemento vai utilizar, na qual ele vai se deitar, com um lençol branco, como aquilo que eu falei para vocês, sempre reiterando, né? Bori, tudo muito branco, muito alvo, muito limpo, muito clean, porque a cabeça merece essa conjunção de favorecimentos, a cabeça merece esse espaço purificado também, né? O candidato ao bori com as suas vestes, com a sua roupa de ração, que nós chamamos, seu pano de cabeça, né, fundamental, o seu lençol, o seu alá, que vai lhe cobrir, né? Então, isso uma parte. Eu sempre peço às pessoas uma toalha branca muito bonita,
Mais uma vez, também reiterando, a sua cabeça merece o melhor, tá? E aí vem uma polêmica. O Ibauri, né? Que no meu axé nós arrumamos. Em alguns axés não existe essa arrumação. Antes de tudo, vou mais uma vez solidificar o que falei antes. O seu Ibauri é a sua cabeça, é o seu crânio, é o seu Oriodê. Aqui, ó, a sua cabeça física. Nós criamos, agora preste atenção, nós criamos uma representação da sua cabeça para que o elemento tenha o que cultuar. A sua cabeça não está ali dentro daquela tigela, daquela tirrina, não. O seu Ibauri é esse aqui, é o seu crânio. Aquela representação que nós vamos arrumar não é nada mais, nada menos do que um objeto de culto. Porque, pessoal, olha só, nós fazemos parte de uma civilização onde o ver, o tocar é muito importante. O sentir, né? É muito importante. E aí, essa presentificação, essa arrumação do Ibauri, ela é para satisfazer o nosso anseio, o nosso desejo de ter um objeto de culto, de reverência. É preciso deixar isso claro. E aí nós arrumamos os elementos. Eu sempre, aqui na minha casa, eu sempre falo aos meus filhos, aos meus adeptos, ofereça o que de melhor puder à sua cabeça. Então, se você pode oferecer um cristal, maravilha. Se você pode oferecer apenas uma tigela branca, ótimo. Sempre consciente de que aquilo é só uma representação. O seu Ibauri está sob o seu corpo. Oriapere. Ele está sobre o apoio, o alicerce, que é o ará, que é o corpo. O que não pode faltar na minha prática ritual de Bori? Omim, água. A água da quartinha, né? Inclusive, até outro dia eu escrevi no Omorixá. A quartinha, ela tem uma importância muito grande. A quartinha é um receptor de água. Ela guarda aquela água sagrada. E a água é fonte de quê? Purificação. Por isso que ela está ali aos pés do Ibá, né? Por isso que próximo ao Ibá Orixá está a água. Porque a água é um elemento purificador, a água limpa. Não é verdade? Quando a quartinha transpira, a evaporação da água é o nosso corpo. A quartinha é uma representação do nosso corpo. O nosso corpo não transpira, a nossa água não evapora. Então, perto do orixá está um elemento de vida. Água é vida. Então, com aquela água da quartinha, você lava a cabeça do elemento que vai se oborizar, você lava os seus membros superiores, seus membros inferiores. Aquela água é uma água lustral, aquela água é uma água ritual, purificadora, que ele deve ingerir, porque ela está carregada, impregnada de positividade, de energia. Então, próximo ao Ibauri desse indivíduo, tem que ter água. Pai Alain, e a vela? Quando você comemora aniversário, ao partir o bolo, você tem vela, né? O nosso ato ocidental de comemorar aniversário é o quê? É soprar a vela e fazer um pedido. E aquilo não é uma comemoração. Aquela vela está ali para simbolizar a necessidade que nós, humanos, temos da luz do nosso Ori.
Aquela vela não é para iluminar o bori, a tua cabeça tem luz. Aquela vela representa a nossa necessidade de alcançar sempre essa luz. Porque se fosse assim, né, pessoal, o orixá que ficasse sem vela não ia ter força? Imagine se o orixá dependesse do nosso acender uma vela para poder ter energia. Não, a vela é uma lembrança nossa do que nós precisamos de luz. E aí, o que compõe a minha mesa de bori? Os inhales de Oxalá, né, de Babá Jalá, o ebô. Porque eu sempre digo que aquilo que Oxalá não puder, ninguém mais pode. Então, Oxalá é sempre o elemento fundamental para qualquer ritual de purificação, de pacificação, de equilíbrio. Eu pratico muito isso. Eu invoco muito Oxalá. Não é por eu ser do Oxoguian. Eu invoco muito Oxalá por ser, para mim, o elemento dotado, o orixá dotado da capacidade de nos fazer dar aquela parada, aquele momento de reflexão, de olhar para si próprio. Então lá estão o Acaçá, o Ecó, né, que representa o corpo, o nosso corpo ali representado, o corpo da comunidade do Ebé. Não é verdade? Então, os inhales de Oxalá. Os inhales de Emonjá, que eu já expliquei. Recorremos a esse orixá em busca do equilíbrio individual. Para nós mesmos, como pessoas. Então, lá estão o Eboiá, a Iaori, o Orimanjá. Pai Alain, qual o significado do peixe? Primeiramente, olha só, uma coisa que eu vou reiterar a vocês. Como eu disse, não existe fórmula pronta, não existe receita de bolo. Algumas cabeças requisitam o ejá, o peixe, outras não. O ejá, se for requisitado, ele tem um significado fundamental. Na minha visão cultural, o peixe é uma representação de prosperidade. Não é verdade? Até porque, olha só, os nossos peixes, eles estão sempre em cardumes. Aos montes, nos oceanos, nos rios. Então, o peixe, ele é um elemento vivo, associado à ideia de inteligência, né? Desde criança, os nossos pais dizem o quê? Que nós precisamos comer peixe para ter boa memória. Não é verdade? E peixe, como se está sempre integrado a cardumes, olha aí, multiplicação. Multiplicação de tudo aquilo que é bom. O peixe tem um significado de multiplicação do que é bom. E é também um ibocé, dentro da visão ritualística. É um elemento de troca. Por algo bom, por alguma coisa boa. Certo? Então, nós temos Pai Alain. O que mais? Frutas. Fruta é energia pura. Fruta traz para nós uma ideia de vivacidade. Fruta é um elemento vegetal, né?
elemento que contém vitaminas vitais para o nosso corpo, que muitas das vezes possuem até mesmo propriedades medicinais. A fruta transmite para aquele ori a ideia de fartura. Como o ejá, o peixe, transmite a ideia de multiplicação, a fruta traz consigo que é o sinônimo de fartura, daquilo que é fundamental para a nossa existência, que se multiplique também. Então, as frutas, elas possuem energia dentro delas que vão se transformar em axé, em força para aquele ori. Aí você vai me perguntar, pai Alain, eu já assisti o seu bori tem muitos doces. E mais uma vez eu vou lhe dar uma explicação dentro daquilo que eu acredito. Você, quando recebe uma visita à sua casa, para um almoço, para um jantar, você pensa logo em quê? Em oferecer algo saboroso, oferecer algo àquela pessoa, para que aquela pessoa se deleite após aquela refeição. E você oferece o quê? Doces. O doce, ele tem um significado de agrado. Aquilo que nos transmite prazer, o prazer do consumo, né? O prazer, não da gula, mas o prazer, né? De ter a satisfação daquele momento, você transmite para o seu ori. Eu gosto muito de bori com muitos doces. E de preferência que a pessoa ganhe aqueles doces. Porque tudo aquilo que é dado de bom coração, que é ofertado de bom coração, é transformado em boa energia. E se o doce é algo que nos agrada, que nos promove um momento de deleite, por que não participar à mesa para fortalecer o nosso ori? Mesma coisa são as flores. A flor não é algo que desabrocha? A flor não representa a beleza? Um momento importante? Muitas das vezes, quando nós queremos parabenizar alguém, congratular alguém, nós enviamos o quê, gente? Flores. Olha como tudo possui um significado. Bori com muitas flores, maravilhoso. Aquilo é uma celebração, aquilo é uma comemoração. É verdade? Pai Alain, eu vi no seu bori o senhor estourar champanhe. Sempre. Ori peribola oti, ori peribola oti. Peribó, ori peribola oti. Final de ano, o que nós estouramos? Champanhe. Para comemorar o ano que se aproxima. Para pedir coisas boas no próximo ano. Você ganha uma competição, você estoura o quê? Champanhe. Champanhe traduz alegria, felicidade, conquista. Então é isso aí, né, minha gente? Nós temos essa celebração, né? Mas isso é para um tipo de bori convencional, né? Por que eu estou falando em bori convencional? Porque, como eu falei para vocês, nós, ao consultarmos o oráculo para aquele determinado indivíduo, e quando é dada a necessidade da prática do bori, do ritual, muitas das vezes nós temos tipos de boris os mais diferentes. Eu já tive pessoas cujo bori, a cabeça pediu só água, bori tum-tum, né? Da água que refresca, que acalma. Eu já presenciei oris
que pediam apenas 1 ou 2 elementos de adimuns, de comidas de Oxalá ou de Iemanjá. Eu já presenciei oris que pediam que o bori não fosse cantado, fosse em silêncio, e a pessoa estava num estado de saúde muito grave. Que antigamente a gente escutava muito aquela coisa do bori de misericórdia, né? Existia muitos antigos sempre falavam muito isso. Então, existem as mais variadas formas de bori. Que se você quiser se inteirar desse assunto, me procure, né? Me ligue, os meus telefones estão aí, o meu Facebook está aí no ar para vocês. Venha até a minha casa, venha à Casa das Águas para nós tomarmos um café, porque você é meu amigo. Nós acreditamos no mesmo Deus. Então, vamos conversar sobre isso, vamos tirar essas dúvidas. Então, é aquilo que eu sempre digo. Existe um modelo mais convencional, mas existem N exceções, que eu não vou dizer que são exceções, porque exceção é aquilo que foge à regra, e não existe regra pronta. Existem particularidades. Então, existem vários tipos de boris, cuja finalidade sempre é o fortalecimento do ori, do inu da sua alma, mas por motivações diferentes. Então é muito bom deixar algo bem claro. O bori possui uma finalidade única, que é o fortalecimento da cabeça, do ori, mas a motivação é que varia. E aí esse bori ganha um caráter mais específico para aquela determinada pessoa, um ibocé específico, coisas que nós temos que conversar, né, tete a tete, coisas do nosso candomblé, tá bom? Mas bori é isso, é a festa da sua cabeça. As pessoas me perguntam: Pai Alain, o orixá pode chegar no bori? A primeira coisa que eu aponto é o seguinte: o orixá pode tudo. O orixá pode tudo, ele é o ser supremo, ele é o nosso guardião. Ele tem o domínio dos nossos sentidos, do nosso dia a dia, de tudo na nossa vida. Então o orixá ele pode tudo. Agora, na minha prática ritual, no meu bori, no bori do Pai Alain do Oxaguian, eu não direciono para essa situação. Então, como eu vou dizer a vocês, muitas das vezes a pessoa numa mesa de bori, ela é tomada pelo orixá por um estado de emoção, né? Porque emoção é uma coisa que desencadeia o orixá na nossa vida, é uma fagulha que desencadeia, né, essa transformação de estados, né, essa mutação. Essa pessoa pode estar num estado de emoção muito forte, e aí sim o orixá tomar aquela pessoa, mas presta atenção numa coisa: o bori é para a cabeça daquele indivíduo. Então o ideal é que ele esteja acordado, consciente, em todos os momentos do bori, na recepção do axé, na recepção do obi, né? Porque o obi é algo que faz parte da dinâmica do bori. O bori, o obi, vamos dizer assim, o obi é a noz de cola que nós mojubamos, através do qual nós criamos um portal com os nossos imolés, com o mundo do Orum, o obi que traz a palavra verdadeira e que depois vai ser mastigado e colocado nos chakras daquela pessoa. Isso é transmissão de axé pura.
Isso é pura transmissão de axé. Porque no momento que você mastiga esse obi, no momento que você está ali com aquele obi, você está desejando coisas boas para aquele ori. E aquele ori está ouvindo a sua súplica. Então o bori mastigado pelas pessoas próprias naquele momento, ele cria uma rede de axé. Ele cria uma rede de magnetismo espiritual entre aqueles elementos. E aquele pedaço do obi que o oborizado engole, que ele mastiga, olha só, a recepção do axé ao arar o corpo. Então é preciso deixar isso bem claro. Quando esse oborizado se deita e sobre ele colocamos o lençol branco, lençol esse que representa o quê, minha gente? O Alá de Oxalá que nos cobre. O branco que transmite a paz, que transmite a calma, a tranquilidade, e debaixo do Alá estamos sob a proteção de Oxalá. Muito bem, minha gente. Eu sei que nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre ori, falando sobre bori, mas isso aqui foi só uma resenha daquilo que nós podemos conversar sempre, né? Bori, importante. Pai Alain, bori tem prazo de validade? Olha só, eu acho que em um ano nós realizamos muita coisa e desprendemos muita energia. Então, na minha casa, o bori é algo que nós praticamos de ano em ano, né? Um ano é um prazo razoável para renovar suas energias. Não é verdade? Bori inicia alguém? Não. Ele é uma porta para que você comece a entrar no universo do candomblé. Né? Nós temos, por exemplo, o obi d'água, que hoje eu não vejo mais ninguém praticar esse ritual que é tão importante, principalmente para aquele abian que nunca teve contato com nenhuma energia dentro da nossa casa, né? O obi d'água para acalmar aquele ori, para colocar as energias em ordem, para que Oxalá responda por aquela cabeça. Vamos voltar, minha gente, a praticar o obi, depois o abian partir para o bori, para aí sim chegar à iniciação. Vamos cumprir etapas, porque essas etapas são importantes para que aquele elemento crie dentro dele a convicção da sua trajetória na religião. E eu desejo, nesse momento, que Babá Jalá, o grande oleiro do universo, que a minha Monjá, a mãe dos filhos peixes, multipliquem em cada ori paz, prosperidade e equilíbrio. Porque o que falta à nossa humanidade é equilíbrio, e que ele possa existir no ori de vocês. Muito obrigado.